Ele nasceu em Caçapava, interior de São Paulo. É radialista, advogado e político brasileiro. Foi prefeito de Osasco por 2 legislaturas. Exerceu o cargo de secretário de Esportes e Turismo do governo de Paulo Maluf e foi 3 vezes deputado federal por São Paulo, uma delas no período constituinte. O programa Memórias do Poder Legislativo de hoje recebe o deputado Francisco Rossi. Posso chamar assim o senhor de deputado? Claro, claro. A gente nunca sabe, na verdade, ao certo, porque o executivo é sempre o cargo maior, né? Mas eu gosto de ter sido deputado e pode me chamar o Rossi, deputado, como você se sentir melhor. Sentir melhor. Então vamos de deputado, já que a gente está numa casa aqui de parlamentares Tá deputando, certo, né? certo. Deputado, posso falar que o senhor é um caçapavense ou, como o senhor disse aqui para mim nos bastidores, um taiada? Pode sim. Do Nasci que em Caçapava, né? Em 10 de julho de 1940, né? Estou com 75 anos. Prestes a completar 76. Parabéns. Né? E é uma cidade que eu nasci ali por acaso, mas eu tenho um carinho muito grande pela cidade. Meu pai era de Marília, foi lá, abriu uma agência do Banco do Estado de São Paulo, S.A., depois Banespa. E eu nasci ali, eu e minha irmã nascemos ali mais ou menos por acaso. Depois ele voltou para Marília. Eu tenho boas lembranças assim, mais de Marília do que de Caçapava. Mas as duas no coração. As duas. Aí eu digo aqui logo na abertura que o senhor foi radialista. Não, foi não. É um radialista. Eu gosto de rádio. O pessoal diz que eu sou radialista. Eu tenho lá participo, quando eu posso, da programação da Rádio Nova Difusora lá de Osasco, da qual eu sou sócio majoritário, né? Eu, minha esposa, um terceiro sócio. E eu gosto de rádio, sempre gostei de rádio. O primeiro emprego que eu tive foi em rádio, né? Foi aqui em São Paulo? Não, em Agudos, uma cidade para onde nós nos mudamos quando meu pai faleceu, né? Eu tinha 5 anos, a minha mãe recebeu um seguro, comprou uma casa em Agudos. Então, também me lembro com muito carinho da cidade de Agudos. Eu sou cidadão agudense e também cidadão por nascimento de Caçapava. Radialista e, eu disse aqui, prefeito de Osasco por 2 legislaturas. Como que Osasco apareceu na vida do senhor? Porque com o falecimento do meu pai, eu fui com 5 anos, mais os 2 irmãos menores ainda do que eu, na cidade de Agudos. Então, ali a gente se deparou com uma situação difícil, a falta de emprego para minha mãe, né? Havia um preconceito naquela época muito grande em relação às mulheres, né? Então, eu tive que ir para São Paulo cedo, né? Em busca de emprego. Então, eu vim com 13 anos para São Paulo, fui morar com os meus tios, Fernando e Águida, pais do ex-deputado estadual Zupo, né? Olha só. Foi deputado estadual, teve nessa casa aqui. Olha só. E ali eles trabalhavam no banco, eu consegui meu primeiro emprego lá no Banco Brasileiro de Descontos S.A., né? Posteriormente Bradesco. Bradesco, Banco Brasileiro, que tem sede em Osasco. A sede em Osasco, incrível, a cidade de Deus, né? E é difícil um osasquense que não tenha passado pelo Amador Aguiar. Amador Aguiar. Amador Aguiar, né? Que grande... o fundador, né, do banco. Laudo Natel, ainda vivo, graças também, a Deus, uma pessoa extraordinária. Ex-governador do estado de São Paulo, uma pessoa íntegra, né? E que eu admiro muito, e recentemente estive visitando, porque ele trabalha até hoje com 90 e poucos anos, né? Está firme e forte. Firme e forte, né? Orgulho de se ver. Deputado, posso dizer que o senhor se encantou com a política ao ver os comícios de Jânio Quadros? É curioso, porque na época que eu era ainda muito jovem, né? Aliás, eu até tenho uma fotografia assim de papagaio de pirata do Jânio, quando ele foi visitar Agudos, eu me enfiei lá no meio deles e apareci por acaso numa fotografia que eu descobri há pouco tempo, essa foto numa escola lá da cidade de Agudos. Eu tenho uma cópia, né? E, de fato, eu gostava do Jânio, eu gostava de falar, já naquela época tinha rádio lá na cidade de Agudos, então eu fui o responsável pelo som e pela
digamos assim, como locutor do comitê do Jânio, né? E posteriormente, muitos anos depois, eu me tornei ademarista, porque eu me tornei amigo do Ademar de Barros Filho, infelizmente falecido recentemente, e me tornei muito amigo dele, né? E fomos colegas, inclusive na Constituinte. Na Constituinte. Na Constituinte. Vou voltar um pouquinho ali para Jânio Quadros. Filo por que quilo? Filo por que quilo. De onde vem? Qual era o encantamento com as palavras? Ele era bastante Olha, erudito, ele né? era assim, muito de pulso forte. Carismático, pulso forte. Isso tudo me fascinou e eu me tornei janista, né? Tornei janista, participei, assim, menino ainda, nem votava, né? Mas qualquer comício, aliás, independentemente de ser ou não o comício do Jânio, quando havia um comício na cidade de Agudos, uma cidade pequenininha, era um acontecimento. Então eu estava em todos, né? E aquilo foi despertando em mim, né? Uma paixão pela política. Depois eu acabei entrando no movimento estudantil. Natural para quem é o início da política, né? Da vida de... Exato. E acabei me tornando um líder estudantil lá na cidade de Osasco. E fui candidato a prefeito pela antiga Arena. Eu tentei entrar no MDB porque só havia 2 partidos. Aliança Renovadora Nacional, Arena. E acabei me filiando na Arena e me elegi prefeito pela Arena. Eram só 2 partidos? Eram 2 partidos com 3 sublegendas, né? Tá. E a soma dos votos dos 3 candidatos, aquele partido que tivesse mais voto, ganhava. E eu fui o mais votado da Arena, embora tivesse sido menos votado que o Guaçu Pitera, que foi também deputado estadual aqui nessa casa. Um querido amigo hoje. Ganhou dele? Ganhei na soma dos votos, né? Por quê? Ao que se deve isso? Dizem que o senhor é bom de discurso. Acho que é bondade de quem fala isso, né? Mas a gente ganhou pelo sistema, né? Tá. Ele tinha 2 candidatos que não foram bem votados, né? E eu fui candidato a prefeito como líder estudantil com o mais votado vereador de Osasco, que era um homem assim, irmão do primeiro prefeito, né, Choto Sanazar, e o Marino Pedro Nicoletti, que tinha sido interventor e prefeito, também candidato. Eu entrei para somar votos, acabei somando demais e ganhei a eleição. Ganhou. Isso a gente está falando que ano? Em 1972. 72. Como que era Osasco quando o senhor pegou essa cidade pela frente? Tinha tudo. Eu fui o 5º prefeito de Osasco, né? Então, uma cidade jovem, né? Bastante. Bem não jovem. Tão jovem, né? Mas eu me elegi com 32 anos, né? 32 o senhor anos. Muito jovem Na também. época que eu me elegi, eu era presidente do diretório acadêmico da Faculdade de Direito de Osasco. De Direito? Formado em advogado. E como que estava o cenário naquela época? O cenário... Olha, eu entrei para disputar a eleição com plena convicção de que iria ganhar. Eu acreditava, né, que eu iria ganhar, porque eu analisava o quadro e via que havia um desejo de renovação na política local. E eu acreditei nisso, fui à luta. Eu acreditei desde o início, primeiro instante, que eu iria ganhar. E dizia, eu vou ganhar, mas não o mais votado. Eu vou ser o mais votado do meu partido, porque o Guaçu Pitera era uma lenda na cidade, né? Mas sozinho, com 2 candidatos que tiveram pouca votação, ele acabou perdendo a eleição. Curiosamente, em 1982, ou seja, 10 anos depois, eu fui vítima do mesmo sistema. Eu fui o mais votado e perdi para 3 do MDB. Que já passou a ser PMDB. PMDB. O foco do senhor como prefeito, o que era? Saúde, educação, segurança? Qualquer momento que você for analisar o quadro político aqui no Brasil, você vai se deparar com a situação da saúde, que é precária, a educação, né? E com uma vizinha como São Paulo, né? E a coisa... Todo mundo acaba vindo para cá, né? Aqui, tudo que acontece aqui em São Paulo repercute fortemente na Grande São Paulo e os problemas são muito comuns, né? As cidades padecem do mesmo mal em todas as áreas, né? Saúde, educação, segurança, né? Então, o discurso naquela época não poderia deixar de ser em cima mesmo da saúde, da educação, da segurança, e uma cidade que não tinha asfalto, não tinha água, né?
Não tinha água, porque era uma cidade que estava ainda em construção, como ainda hoje continua. Nasceu cidade ou ela foi um bairro que se deslocou de Era São um Paulo? bairro esquecido da cidade de São Como a Paulo, Zona Oeste ali, e né? havia aquele desejo de emancipação. Muita gente. Então, o primeiro prefeito, Irã Sanazar, ele teve esse trabalho, né? Do nada ele teve que construir, né? A prefeitura, organizar a equipe, enfim. Cada prefeito lá da cidade de Osasco deu a sua contribuição e toda vez que eu falo, eu gosto de prestar as minhas homenagens a todos eles. Tá certo, né? A gente não faz nada sozinho. Com certeza. Né? Aqui eu tenho uma informação. Conhecido por ter sido pulso firme, boa oratória e discursos originais, Rossi assumiu uma cadeira na Câmara em 1978. Isso, exatamente. 2 anos depois, saiu de lá porque foi nomeado secretário de Esportes e Turismo de Maluf. Paulo Maluf. Na época que a gente está falando como prefeito, não tinha reeleição. Não tinha. Não existia reeleição. Então era natural que cumprisse o mandato, saísse. Certo. Como foi esse meio do caminho ali até assumir secretaria de esporte? Não, na verdade, eu tive que esperar 2 anos a próxima eleição, me elegi deputado federal. Então já saiu de prefeito? Deputado já federal. fui para deputado federal 2 anos depois, né, ao fim do meu primeiro mandato. E logo em seguida, 2 anos depois, o Maluf me convidou para ser secretário de Esportes e Turismo. É claro, aceitei. Fui considerado secretário do ano de 1980. Depois aquela coisa da política ciumeira e começaram a falar muito do Francisco Rossi, candidato a governador, e o Maluf tinha um candidato dele, né, que era o Reinaldo de Oliveira. Então, começou a surgir isso ali dentro. Deu um curto-circuito ali, eu acabei saindo, né, saindo da secretaria, e foi quando surgiu... Para ser governador? Não, eu fui para tentar novamente a prefeitura em 82, foi quando eu fui vítima do sistema da sublegenda. Ao contrário, aí retornou. E daí, como deputado federal, como é que foi Brasília? Olha, muito diferente. A gente está falando de executivos, mas diferentes. Olha, o meu primeiro mandato dá de 10-0 em qualquer outro mandato, porque era uma época em que a política estava em ebulição, o surgimento de novos partidos, a transição, né, do governo militar para um governo mais democrático. Exatamente. Né? Então, eu peguei esse momento e o político tinha muita força. E eu, sendo um político da Arena, eu fui muito prestigiado, porque eu fui o primeiro vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça. O Djalma Marinho, que era o presidente, era idoso, um grande jurista, mas ele tinha problemas de saúde, então eu estava muito à testa da Comissão de Constituição e Justiça no meu primeiro mandato, né? Então eu era muito prestigiado, consegui levar muitas coisas para a cidade de Osasco. E eu me lembro com muitas saudades do meu primeiro mandato. O deputado federal realmente era muito respeitado, sabe? Muito respeitado. Hoje o negócio está feio, né? Estamos passando por mudanças novamente, né? Bota mudança nisso aí, né? Eu tenho uma frase aqui que é segura na mão de Deus, mas eu vou pedir para o senhor segurar um pouquinho rapidamente. A gente vai fazer uma pequena pausa, vamos para o intervalo e na volta a gente conta melhor essa história aí, tá bom? Tá bom, não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Memórias do Poder Legislativo, um programa produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. E hoje nós recebemos aqui em nossos estúdios o deputado, prefeito Francisco Rossi. Eu deixei uma pergunta no ar no bloco anterior. Na verdade não foi nenhuma pergunta, foi uma afirmação aqui da frase segura na mão de Deus. Do que nós estamos falando, deputado? De uma música, de um louvor, né? Cristão, que muita gente pensa até que eu sou o autor da música, não sou. Não é? Não. É uma música americana e
com letra que até hoje a gente não sabe quem foi que fez essa letra. Há uma disputa, houve uma disputa judicial que eu não fiquei sabendo do desfecho. Antes de entrar na política, eu participava muito de movimentos musicais, fazia música, tive música minha gravada. É mesmo? E gostava muito de cantar. E quando eu me elegi prefeito, eu recebi convites para gravar. E acabei gravando uma música para crianças e posteriormente eu gravei essa música, que é uma mensagem muito bonita e que as pessoas até hoje cantam. Não tema, segue adiante, não olhe para trás. Então, eu gravei pela RCA Victor, que era a maior gravadora do Brasil na época. Vendeu muito, porque era compacto, simples, muito baratinho e tal. E eu acabei ganhando também um disco de ouro. E não duvido, porque essa música acabou tocando no Brasil todo, na parada de sucesso em vários estados. Então aquilo marcou muito na minha vida, porque onde eu ia, canta aí o Segurando a Mão de Deus, né? Tinha que cantar. Então, haja vista que você está perguntando não, acerca eu estou cantando música, aqui, né? Segura na mão de Deus e vai. Aliás, música, assim, essa parte sonora da vida do senhor também, eu não me esqueço da música de campanha. Francisco Rossi para São Paulo melhorar. Aí eu estou cantando para São Paulo, porque na verdade eu tinha para Osasco melhorar, né? Também. Era Osasco melhorar. Quando eu estou cantando de São Paulo melhorar, a gente está falando de governo do estado, não é, deputado? Está falando, mas você sabe que essa música, eu fiz essa música, depois, posteriormente, um amigo meu, Maurício Camargo Brito, completou a segunda parte da música, ele fez uma letra, eu gostei. Então ela foi usada pela primeira vez em 1978 e me acompanhou durante muitos anos na minha vida pública. E acabou chegando até na campanha, né, para governador, prefeito de São Paulo. Então a música é algo assim muito marcante na minha vida. Eu posso falar que a música e a religião, deputado, o senhor nasceu católico. Eu cresci na igreja católica e há 23 anos eu me tornei evangélico. E eu dou graças a Deus por ter sido católico, porque eu aprendi sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E como evangélico eu me aprofundei, né, no estudo da palavra de Deus, na Bíblia. Eu devoro a Bíblia. O ano passado eu li 8 vezes de capa a capa a Bíblia. Esse ano eu já estou na 3ª vez, porque é um livro que tem vida, né? E eu tenho necessidade. Cada vez que você lê, você tem uma mensagem diferente, né? Que o próprio Deus passa para você. Uma mensagem diferente. Aí eu falo que eu ouvi essa música, pelo menos eu me lembro aqui, de Francisco Rossi para São Paulo melhorar, eu falo de governo do estado. Eu estava falando lá atrás, como secretário, deu um ruído ali com o então governador Paulo Maluf. Mas é meu amigo, viu? É amigo. Bem com ele, é amigo. O senhor acabou saindo para candidato a governo de São Paulo. Eu fui candidato a primeira vez. Não naquela época. Em 1994. Mas eu enfrentei um mito, que era o Mário Covas, e fui para o segundo turno com ele, e ele ganhou a eleição. Eu tive 44% dos votos, tive quase 7 milhões de votos, e eu dou graças a Deus também de ter vivido essa experiência que me enriqueceu muito, e eu não me sinto em nenhum momento como um derrotado. Eu acho que foi uma experiência que me acrescentou muito, né? E o Covas era realmente um imbatível naquela época. É né? mesmo. Foi uma experiência muito bacana. Páreo duro. Páreo duro. Foi um derby, como a gente fala, né? Em 1998, novamente, eu enfrentei e foi também um momento interessante. Eu fiquei em primeiro lugar durante alguns meses, mas eu era de um partido pequeno, que não tinha muita expressão em São Paulo, PDT, não tinha dinheiro, né? Então, fazer política aqui no Brasil hoje, se você não tiver recurso, é muito difícil. Muito difícil. PDT mais Rio de Janeiro, né, na época, enfim, PDT mais com... mais no Rio, né? Mais Rio de Janeiro, Brizola não era Rio Grande do Sul, na verdade. Um grande homem público, mas aqui em São Paulo ele tinha assim uma grande resistência e ao invés de ajudar, atrapalhava para a chuva. Dessa casa, o senhor nunca foi deputado? Como é que Desta casa, o senhor nunca foi deputado? Não. Nem pensou não houve oportunidade, porque em 78 eu fiz dobradinha com o Zupo, né?
e o Zupo ganhou a eleição para deputado, depois voltou aqui, se eu não me engano, foi 2 vezes deputado. E, enfim, eu não tive a oportunidade de ser candidato a deputado estadual, mas talvez se surgisse eu tivesse disputado. Se iria ganhar ou não é outra conversa, né? A gente estava aqui, eu vou contar para vocês que estão aí em casa, só para vocês, tá? A gente estava aqui nos bastidores e o deputado Francisco Rossi falou, poxa, eu não posso deixar de falar de Osasco sem falar do meu querido amigo companheiro aí na política, o Tonka Falsetti. Tonka é um dos idealizadores desse programa, um dos produtores ali rigorosos desse programa Memórias do Poder Legislativo, sempre nos acompanha aqui nos bastidores escondidinho, mas está sempre de olho em tudo que a gente está fazendo e traz aqui parlamentares desse tamanho e desse peso como o senhor. Quem foi o Tonka ali em Osasco? Foi concorrente do senhor? Foi, mas é um concorrente muito leal, né? Um vereador brilhante, né? Um deputado estadual brilhante. E eu, assim, fico orgulhoso em dizer que o Tonka é meu amigo, somos amigos, e ele tem muito a ver com a minha presença aqui, porque é de Osasco, e nós somos amigos e também estivemos já em campos opostos, mas também estivemos na mesma trincheira quando tentamos eleger lá um candidato que também é deputado estadual aqui, o Celso Gílio, como prefeito lá da cidade de Osasco. A sensação que eu tenho quando os senhores contam essas histórias é que não havia uma guerra de um partido contra o outro, mas de ideais para ajudar uma população. Exatamente. Né? Todo mundo querendo ajudar, né, a cidade, melhorar a vida das pessoas. Sempre foi esse o objetivo. Então a gente era adversário e não inimigo. Adversário, né? Adversário. Bem colocar, e não inimigo. Daí eu tenho aqui uma passagem que em 92, no fim do seu mandato como deputado federal, o senhor conseguiu do presidente, então, na época, o João Batista Figueiredo, a concessão da Rádio Difusora do Oeste. Era a Rádio Difusora Oeste, eu sou sócio majoritário da rádio, e foi uma luta, não foi uma coisa muito fácil, não. Não foi tão simples assim. Não, teve uma concorrência pública, né? E como 3 grupos chegaram em condições de igualdade, aí sim, eu acho que eu levei a vantagem de ter sido deputado federal, né? E saiu a concessão. E hoje a rádio é o meu ganha-pão, né? É o que ficou da política. Hoje é essa rádio que está sob a sua tutela. É a Rádio Nova Difusora, uma rádio potente, e agora com autorização do governo federal para passar para a FM. E o ano que vem, se Deus quiser, nós estaremos na condição de rádio FM. FM. Que é outro patamar, né? Porque outro degrau ali. A rádio é AM e as rádios AMs hoje estão realmente em dificuldade, né? Não sei se era natural para a época, mas me parece que era muito natural isso acontecer, vindo de uma época dos anos 70, em que a gente tinha os governantes militares no poder. Logo depois veio a parte da democracia com MDB, PMDB, fundação de novos partidos. E a gente tem PCN. Era meio que natural fundar novos partidos, assim, novas ideias, novas... Eu participei da fundação do PCN, que era um partido... Comunitário nacional. Comunitário nacional, que nós criamos para disputar a eleição em São Paulo. E eu fui o candidato do PCN. Aqui cheguei em 4º lugar, né, aqui em São Paulo. E foi quando eu tive aquele ápice, né, naquela campanha de 1985. No ano seguinte, eu fui candidato a deputado constituinte. Eu fui, acho que, o 8º deputado federal mais votado do Brasil, né? Ficou o recall daquela eleição um ano antes, isso facilitou muito a minha vida. Até que a informação que terminou a disputa em 4º lugar, atrás de Jânio Quadros. Jânio Quadros, Fernando Henrique Cardoso e o Suplicy. E Eduardo Suplicy. Exatamente. Uau, realmente. Umas feras, né? E daí, já no ano seguinte, o senhor foi para outra legenda, que daí então o PTB. O PTB, eu entrei no PTB por causa do Antônio Hermílio. Antônio Hermílio. Antônio Hermílio de Moraes é uma grande figura, uma pessoa que eu me lembro assim, dele com muito carinho. Foi falecido há um ano mais ou menos. Isso. É uma grande figura e realmente foi uma pena que ele não tivesse ganho a eleição, porque seguramente seria presidente da República. Ele era um homem dinâmico, inteligente, criativo. E ele que me convidou para entrar no PTB.
Eu ia disputar a eleição pelo PCN para deputado federal. Sim, natural. Mas né? ele me convenceu e eu fui. E ele me apoiou, assim. O apoio dele foi decisivo para que eu fosse um dos mais votados do Brasil. Eu tenho aqui, me corrija se eu estiver errada, 141.862 É isso votos. mesmo, é isso mesmo. Você está com a fichinha completa. Eu estou com um dossiê completo aqui na minha mão. 141.862 votos. É isso mesmo. E aí o senhor retorna à prefeitura? É, exatamente. Aqui a gente está falando, já estava como deputado da Constituinte. É, como constituinte. Então, antes de eu chegar aqui na prefeitura nesse segundo mandato, como é que foi participar dessa elaboração, desse momento de mudança, né? A Literalmente. Constituinte também foi um momento assim, importante na minha vida. Eu fui um dos relatores, né, da Assembleia Nacional Constituinte, eram 24 relatores, né, das subcomissões. Eu fui um deles, eu relatei uma matéria importante, que é Sistema Eleitoral e Partidos Políticos. Fui nota 10 do DIAP, porque sendo de Osasco uma cidade cognominada cidade de trabalho, né, eu tinha um compromisso com os trabalhadores da minha cidade, então o DIAP me deu nota 10, né, na avaliação do meu trabalho, porque eu votei todas as matérias a favor dos trabalhadores, das donas de casa, dos aposentados. E realmente foi uma alavanca fortíssima, né, para que eu pudesse ser candidato a prefeito e ganhei muito bem a eleição. Eu não me lembro exatamente quantos votos eu tive, mas foi mais de 100 mil votos. Foram mais de 100 mil votos. Esse daqui, agora o senhor me pegou. Esse eu não tenho esse numerário aqui. Mas a gente daqui a pouquinho pode saber. Como é que o senhor reencontrou a prefeitura de Osasco? Olha, eu quero até prestar as minhas homenagens ao Humberto Parro, que ele foi prefeito, o primeiro mandato também o prefeito que me antecedeu, o José Liberati, eu peguei uma prefeitura assim bem organizada, sabe? Então facilitou muito o meu trabalho. Eu vi que o mesmo aconteceu também com Humberto Parro, naquele embate político, aquelas críticas, enfim, algumas acusações, né? Mas quando eu tomei posse, eu vi que a prefeitura estava bem organizada, isso facilitou bastante o meu trabalho. Continuidade, né? Então, o meu segundo mandato realmente alavancou o meu nome em todo o Estado, e o segundo mandato quase me fez chegar ao governo do Estado. Eu acho que foi nessa algo importante. Mas, sabe, tudo é passageiro, sabe? Você falou que eu fui prefeito, deputado, tal. Talvez eu sou uma porção de coisas, né? Então, eu me lembro que como constituinte, eu ficava assim totalmente envolvido, tive até um problema de saúde, eu tive um derrame na retina, eu estava muito estressado, e eu queria ser o melhor constituinte, aquela coisa toda. Então, hoje eu vejo que é tudo muito passageiro. Eu mesmo já não me lembro bem daquilo que eu fiz lá na Constituinte. Até hoje eu recebo homenagens de trabalhadores pelo que eu fiz e de vez em quando alguém me lembra de alguma coisa que eu nem me lembro do que eu tenha feito, sabe? Então, essa coisa do poder fascina muito o ser humano, mas é tudo muito passageiro. E realmente eu acho que eu tenho pena das pessoas que morrem aí lutando pelo poder, sabe? Passa tudo muito efêmero. Depressa. E é uma tendência das pessoas de esquecerem, né, dos detentores daquele poder efêmero, que é o poder temporal, né? Deputado estadual, deputado federal, presidente da República, né? Tem presidente que ninguém lembra mais, ex-prefeitos lá da cidade de Osasco, pouco lembrados, e assim em todos os campos, né? Eu fui secretário de Esportes e Turismo, recebi mais de 70 títulos de cidadania. Se eu passar por uma dessas cidades, ninguém sabe, né? Então, eu sei porque de vez em quando eu passo na frente dos diplomas e olho e me lembro, né? Então é tudo muito passageiro. E eu fico até muito honrado de ter recebido esse convite. E, como eu já disse, né, tem tudo a ver com o Tom Cafalcetti, que é meu amigo, e
porque isso aí eu vou, claro, né, pegar a gravação desse programa e vai ficar aí para os meus netos, né, olharem, na verdade, eu se digo... lembrarem. É tudo muito passageiro, mas eu fico muito honrado. Mas importante. Honrado e quero cumprimentá-los por essa ideia de resgatar a memória de pessoas que já estão esquecidas, entre as quais eu me incluo. Eu falo que nós contamos a história do nosso passado político, tão atual hoje em dia, porque a gente não tem como não comparar as coisas que estão acontecendo hoje ao nosso passado, através de vocês, através dos nossos parlamentares que nós tivemos com grandes atuações aí no passado e quase agora aqui no presente, né? Tá certo, senhor. Deputado, o senhor tinha tempo para fazer as coisas? Eu digo assim, hoje a gente tem a vida tão atribulada, né? Tem que ser pai, tem que ser avô, tem que ser marido, bom profissional. Eu imagino o senhor falando aí que era pulso firme com o senhor mesmo, se cobrando muito, né? Eu me cobrava muito. Deu tempo de... Se há uma das coisas das quais eu me arrependo é de ter dado não muita atenção para minha família, porque você abandona esposa, filho, você não sabe, você sai de casa, vai para Brasília, você fica distante dos filhos, da esposa. Então, hoje eu me arrependo. Eu acho que eu deveria ter dado mais atenção para os meus filhos e para a minha esposa. Mas eu tenho muita sorte, porque se você perguntar para os meus filhos e para a minha esposa se eu fui um bom marido, se eu fui um bom pai, eles vão garantir para você que eu fui. Mas eu sei que eu não dei 10% daquilo que eu poderia ter dado. Esse é um grande arrependimento que eu tenho. O senhor me perdoa dizer, mas eu acho que é pura exigência sua. Olha, mas olha, eu sei que eu poderia ter dado muito mais, muito mais. Muito mais. Bom, daqui a pouquinho, olha, no PDT, o senhor chegou a pensar em se candidatar ao Senado. Mas a gente vai conversar disso daí daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí. Volta com o programa Memórias do Poder Legislativo, um programa produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares daqui do estado de São Paulo. E hoje recebendo aqui nos nossos estúdios Francisco Rossi, que exerceu o cargo de secretário de Esporte e Turismo do governo, foi 2 vezes deputado federal, 3 vezes deputado federal e 2 vezes prefeito por Osasco. Eu deixei aqui no ar o último bloco da possibilidade que o senhor, não sei se pensou ou pensaram, do senhor se eleger senador pelo PDT. Como é que foi essa história? Foi interessante, porque em 1994 eu pensei em ser candidato ao Senado e trabalhei nessa direção. Eu era o presidente do PDT no estado de São Paulo e o Brizola queria um candidato a governador aqui em São Paulo, porque o PDT não emplacava aqui em São Paulo. Eu até tentei ajudá-lo na busca de um candidato a governador, mas ninguém topou, sabe? Não vou nem declinar nomes aqui, mas vários nomes. Ninguém topou, ninguém tá bom, que não é na PDT, né? Mas por que não? Não, porque aquilo que eu disse, até hoje eu não entendo. Havia uma resistência ao nome do Brizola aqui em São Paulo. Os paulistanos não queriam saber. Então, um dia eu recebo um convite do próprio Brizola para ir lá ao Palácio Guanabara, para ir ao Palácio Guanabara, a residência oficial lá do governo do estado, e num jantar, minha esposa não pôde ir, eu fui com a minha filha Ana Paula, né? Ana Paula foi vereadora lá na cidade de Osasco, brilhante vereadora, e eu fui com ela lá. E, para minha surpresa, o Brizola, num jantar íntimo ali, no Palácio Guanabara, ele me convidou para ser... Mais ou menos assim, olha, já que ninguém topa, você não topa ser candidato a governador? Então, eu vi ali uma possibilidade realmente de disputar e, quem sabe, até fazer bonito, né? Mas eu achava que era muito difícil, mas topei o desafio. É mesmo. E quase que nós chegamos lá, né? Quase que chegou. O que fica faltando na carreira de um político como o senhor? Olha, eu me considero hoje completamente realizado.
porque Deus me deu muito mais do que aquilo que eu esperava, sabe? Então, para mim não falta mais nada, até porque eu me encontrei espiritualmente nesses últimos 23 anos. Eu tenho Jesus como meu único Senhor e Salvador, né? Então isso para mim é o mais importante, porque você pode ter tudo, se você não tiver Deus e Jesus, o Deus vivo, você não tem nada, né? Então eu me considero uma pessoa completamente realizada. E é claro que eu não deixei de ter os meus sonhos, né? Hoje o meu sonho é ver a rádio Nova Difusora como FM, essas coisas assim, não do para dia a nunca, dia. deputado, o senhor não para nunca. Não, eu quero ver os meus netos, né? Tenho três netos lindos e a mais velha, né? Eu vejo ela namorando, eu quero já namorando? Eu quero ver meus bisnetos e por aí. Tem a minha mãe viva, com 94 anos. Que maravilha. Né? Minha mãe Mercedes. Como ela chama? Mercedes. Ah, dona Mercedes, um beijo grande para a senhora e parabéns, viu? Obrigado. Grande filho da e imagina minha esposa, uma mãe... Ana Maria, também uma grande mulher. Enfim, Beijo três grande. filhos maravilhosos, o Júnior, a Ana Lúcia. Me considero uma pessoa totalmente realizada. Ó, vou falar aqui algumas coisas então, olha, dos feitos como parlamentar. Tem alguns projetos de lei que eu tenho aqui, que vou dar uma esboçada passando aqui por alguns, porque foram muitos. Na verdade, cabem aqui algumas páginas desse meu relatório aqui sobre projetos de lei, como mostra que o deputado trabalhou muito mesmo. Determina que o Ministério da Saúde implante unidades de saúde de referência vinculada ao SUS em todas as capitais para atendimento aos idosos. Exatamente. Aliás, uma curiosidade, o Sistema Único de Saúde, o plano piloto para a implantação do Sistema Único de Saúde foi Osasco, no meu primeiro mandato. Foi Osasco? Nós criamos a primeira Fundação de Saúde Municipal do Brasil, foi em Osasco, a FUSAM, e na época o INSS nos procurou para a gente fazer um projeto piloto, né? E foi o primeiro convênio com o SUS, né? Foi em Osasco, com a FUSAM. Pioneira. Foi um negócio espetacular, porque resolveu o problema de saúde lá de Osasco, porque a gente podia cobrar do INSS as consultas. Pra lá. Então, além daquilo que a gente gastava do orçamento, tinha aquele plus que vinha do governo federal, né? Aí eu tenho outro, que é um projeto de lei isenta o condutor idoso do pagamento de pedágio em rodovias federais. Que maravilha que seria isso. Né? Pois é, mas... Que maravilha que seria isso, porque hoje a gente tem pessoas idosas, diga-se de passagem, acima de 60, não concordo tanto com isso, mas enfim, estão em plena atividade. Claro. Dirigindo, sem problema nenhum. A coisa que eu adoro fazer é dirigir, e viajo muito, dirigindo, com a idade que eu tenho, sem nenhum problema né, de saúde, graças a Deus. Então, vários projetos. No último mandato meu, eu acho que eu tive mais de 100 projetos. Agora, eu nunca acompanhei, nem sei o que foi aprovado. O que aconteceu, né? Eu apresentava. Eu tenho alguns aqui que são uma sequência do ano de 2010. Ó. Olha, eu achei um curioso aqui que dispõe sobre a obrigatoriedade aos fabricantes de bebidas alcoólicas e cigarros a manterem e financiarem instituições médicas voltadas à recuperação de dependentes. Porque esse é um trabalho... Parece meio óbvio isso, né? Mas ninguém pensou. Parece óbvio, mas as pessoas estão aí se perdendo na bebida, nas drogas. O cigarro, o álcool são drogas lícitas, né? E essas drogas lícitas estão destruindo lares. Eu pertenço a uma comunidade cristã, Cristo Volta, que trabalha com pessoas viciadas em droga, em bebida alcoólica, porque eu também fui vítima dessa coisa chamada alcoolismo, que meu pai não podia beber, mas quando ele bebia, realmente as coisas ficavam complicadas dentro de casa. Eu tenho lembranças não muito boas, né, do meu pai, à noite, às vezes, chegando em casa e tal. Então, esse trabalho com alcoólatras, ele me sensibiliza bastante, porque eu sei o que isso significa na vida de uma família, né? Seria bastante natural, né, que a própria, quem está causando o problema, que pelo menos ajudasse, né, na recuperação. Hoje só fica naquela enfim. intenção, eu não vejo nada de concreto. As vítimas, às vezes, processam, né, as fábricas de cigarro, principalmente,
mas eu não vi nada que resultasse em uma indenização, alguma coisa assim. Realmente. Que fosse para valer. Então, quem sabe... Uma punição realmente rigorosa que doesse no no bolso ou de isso, alguma por aí, forma para poder parar. E aí eu vejo o senhor também um deputado que pensa em meio ambiente. Porque aqui tem um projeto de lei falando sobre o serviço de disque e denúncia de atos ou infrações praticadas contra o meio ambiente. Quer dizer, eu ligo e falo, olha, botaram fogo aqui na mata, olha, estão assoreando aqui... Eu implantei um serviço no meu segundo mandato de prefeito, porque havia muita agressão ao meio ambiente, então eu coloquei um telefone à disposição para as pessoas denunciarem e dava um resultado muito interessante. Pessoas despejando lixo no rio, nos riachos, nos córregos, né, entulho. E as pessoas ligavam e a gente punia. Eu também coloquei um sistema de câmeras nos pontos críticos, né? De câmeras? De segurança? Para monitorar, enfim. Para monitorar isso. Mesmo? E dava certo, a coisa funciona. Quando existe vontade política, né? Porque dizer que não tem dinheiro, claro que há recurso. O problema hoje do Brasil, haja vista o governo da Dilma, né, foi um desastre, porque não havia gerenciamento dos recursos, né, e resultou nessa crise econômica terrível que nós estamos vivendo, sem precedentes na história do Brasil. Então, dinheiro, o Brasil é um país muito rico, né? Então, recursos há no plano municipal, estadual e que dirá federal, que está sempre é o que arrecada mais, né? Mas gasta mal o que a gente viu em termos de corrupção, isso é uma vergonha, uma indecência, né? Então, eu acho que o Brasil está vivendo uma crise moral também, mas isso é muito bom, porque o Brasil está sendo passado a limpo, né? Nunca mais o Brasil será o mesmo depois, por exemplo, dessa Operação Lava Jato, né? Então, eu acho que o Brasil será bem melhor do que aquele Brasil que a gente viu aí há 10, 12 anos, quando começou, infelizmente, né, com todo respeito a alguns parlamentares do PT, que eu conheço e admiro, mas o PT foi um desastre para o país. Na minha opinião, foi um desastre. Falando em atualidades, deputado, temos mais algum cargo público vindo aí pela frente? Olha, claro que a tentação sempre existe, né? A tentação sempre existe. Eu sou muito prestigiado, me filiei ao PR, né? Partido da República, por causa da minha filha, que é presidente do partido, lá em Osasco. E, para minha surpresa, eles me colocam de vez em quando aí naqueles spots na televisão. Eu vou falar que eu vi ontem, recentemente, passando na TV. Vi 3 vezes. As pessoas falam, né, que me veem e tal. Eu acho isso bacana, mas eu realmente não estou inclinado a ser candidato a nada, não. Nada. Eu não vou dizer dessa água não beberei, tá bom, né? Exatamente. Mas hoje realmente eu não tenho, isso não é algo que está no meu plano. O que está nos seus planos? Ser um bom... Curtir a minha esposa, eu gosto muito de viajar de carro, a gente tem parentes no sul do país, a gente de vez em quando vai para lá. Já fui de carro até o Nordeste, eu morei 3 anos no Ceará, no interior do Ceará. Que delícia. Então, é delícia mesmo, aquilo lá é uma maravilha, né? Abençoado. Então, eu quero curtir a minha esposa, os meus filhos, os meus netos, os meus amigos, porque são as coisas boas da vida, né? Depois, com tanto aprendizado assim, tem que sobrar um tempinho depois para a vida, né? Claro, Bom, claro. Deputado, eu agradeço imensamente aqui a participação do senhor no nosso programa. Já deixo o convite aqui para voltar nas próximas vezes, quantas vezes quiser, e contar um pouco mais, ajudar-nos a contar essa história de quem somos hoje, politicamente falando. Vai ser um prazer, eu quero te cumprimentar, porque das pessoas, eu participei de muitos programas, né, de rádio, de televisão. Você está no primeiro time, viu? Poxa Parabéns, vida. viu? Muito obrigada. Parabéns. Muito obrigada mesmo. Mas a condução... Me senti muito à vontade. A condução aqui do programa é essa, uma extensão da casa de todo mundo e a gente levando um pouquinho dessa palavra de como foi essa nossa história, esse nosso passado político,
para entender a atualidade até. São através de vocês, os nossos locutores. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado a você. Obrigado. Bom, o programa Memórias do Poder Legislativo vai ficando por aqui, mas a gente tem um próximo encontro na semana que vem, hein? Tchau! Muito